Senhor a todos, estamos com um momento muito especial. Hoje já quero cumprimentar a todos aqui, o Evangelista Juninho do Espírito Santo, cumprimentar a todos com a paz do Senhor e também parabenizar pelo Dia dos Professores. Hoje é dia 15, Dia do Professor, e é uma alegria imensa estar com você gravando esse vídeo hoje, lição dos adolescentes. Nós que temos o canal aí, Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, e temos outro canal também, Juninho Espírito Santo. E é uma alegria hoje poder estar com você aí. Já vou pedindo para você curtir o vídeo, para você divulgar o vídeo do nosso canal aí, dessa lição de adolescentes. A lição juvenis já é um vídeo antigo de 2016, mas temos lá no canal também os vídeos de 2016, que a lição juvenis, ela passa 3 anos, ela volta à mesma lição. Então ela não muda, ela passa e volta, passa e volta. Então assista lá também os vídeos juvenis. E o vídeo de jovens ainda, que pretendo gravar entre hoje ou amanhã esse vídeo para você estar compartilhando, curtindo, divulgando, nos ajudando a divulgar esse canal. Mas não esqueça lá, curta lá. E lembrando também, nós temos a camiseta aqui do Dependentes de Cristo. Essa camiseta que é do nosso canal e do nosso projeto Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Essa camiseta, ela custa R$40 aqui em Telêmaco. Agora, para você conseguir ela, daí teria que ver um frete para mandar, tá? Ela que é da marca também Rei dos Reis, que tem sempre nos apoiado e tem me apoiado nesse projeto Dependentes de Cristo. Vamos lá com a lição número 3, então? Lição número 3, que vai falar sobre os 2 testamentos. Essa lição hoje, lição número 3, que vai estar falando sobre os 2 testamentos, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, da Bíblia Sagrada lá. Destaque: fale sempre do que está escrito do livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Aí no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Então, aqui, tudo que está escrito de meditar no Senhor. A nossa vida sempre vai correr bem quando nós seguimos aquilo que Deus colocou em nossa vida. Quando seguimos a palavra do Senhor, quando seguimos a lei do Senhor, aquilo que Ele tem, a palavra dEle que é um bálsamo para a nossa vida, é a palavra dEle que tem poder. Quando nós seguimos, a nossa vida ela passa a correr muito bem, passa a ser uma bênção a nossa vida. A continuação do texto aqui, ele vai falar também dos objetivos, divisões do Antigo Testamento, divisões do Novo Testamento e seus alunos da importância dos 2 testamentos. É claro que nós devemos deixar bem claro para todos aí que algumas pessoas eu já vi falar que o Antigo Testamento não precisa, que é só o Novo Testamento. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. E claro que não. Tem coisas para se cumprir no Antigo Testamento, ainda, aquilo que foi prometido. E mais, o Antigo Testamento faz parte da Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus para nós, que foi revelado para nós, para a humanidade. E não é uma palavra que deve ser deixada de lado. É uma palavra que tem que fazer parte da nossa vida, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento. Nós não podemos deixar de lado por achar que passou, que é o Antigo Testamento. Não, tem coisas para acontecer, tem bênçãos para acontecer e faz parte da nossa vida com Deus. Como faz parte da nossa vida com Deus, temos que viver seguindo aquilo que está na palavra do Senhor. No livro de Oséias, capítulo 6, é um dos versículos que está aqui também, no texto bíblico, que diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará,
depois de muitos dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E aqui um versículo muito falado, muito conhecido, que é que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Até aqui. Precisamos procurar conhecer o Senhor. E como conhecer o Senhor? Como conhecer o Senhor? Estudando a palavra do Senhor, estudando o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós precisamos para conhecer o Senhor. A introdução, ela diz assim: abram a Bíblia em Amós capítulo 3, para quem não sabe, Amós fica depois de Joel, antes de Obadias, já achou? Eu não. Fica no Novo Testamento? O pastor falou que fica entre Joel e Obadias. Tá, mas onde é Joel e Obadias? Então aqui está dizendo aqui que certos livros da Bíblia, eles são mais difíceis de encontrar. E aqui fala principalmente dos profetas menores, são livros ali menores e são vários ali, e fica mais difícil de encontrar. E aqui diz que a palavra veio para o português através do latim, mas a sua origem é grega, onde significa livros. A própria Bíblia chama a si própria de os escritos, ou as escrituras. E aqui fala das duas partes da Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento, que essa é uma Bíblia de estudo, aplicação pessoal, mas aqui, tanto o Antigo Testamento, como o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, e no Novo Testamento 27 livros. Entre os livros, tem ali na história bíblica de Deus aqui falando, até o pessoal sempre comenta da folha branca no meio, mas não tem nada a ver, sim, mas o pessoal comenta. E aproveitando, há um período ali de 400 anos de silêncio de Deus ali, o período interbíblico. Esse período interbíblico ele é citado em vários livros, aquele de Flávio Joséfo, por exemplo, a História dos Hebreus, ele é citado o período interbíblico desses 400 anos que Deus fica em silêncio com o povo dele. Mas aqui, a Bíblia Sagrada, os 39 livros do Antigo Testamento, são livros escritos no hebraico e algumas partes no aramaico. Já o Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné, ou koiné, o grego que era a língua daquela época. Então, todo o preparativo, todo o preparo para divulgar o Evangelho do Senhor Jesus foi interessante, pelo fato que no Novo Testamento, essa divulgação que ocorreu, havia uma língua universal, uma língua que era usada, e essa língua era o grego. Então, por isso a Bíblia foi escrita no grego e foi muito mais fácil essa divulgação, essa palavra sendo divulgada. Tanto que, naquele momento em que Roma estava no poder, é interessante dizer que, bem nesse momento, a religião dentro de Roma, era livre a religião para as pessoas adorar a quem eles quisessem. E isso também ajudou na divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Claro que teve seus problemas, teve suas lutas, suas perseguições, suas dificuldades, mas Deus preparou todas as coisas para, no momento certo, haver essa divulgação da palavra dele. Essa divulgação que chegou até nós do Novo Testamento e, é claro, o Antigo Testamento também. Lendo aqui o que o comentarista desta lição fala, ele diz aqui: saiba que nem tudo do Antigo Testamento se aplica a nós, cristãos, pois muitas regras, normas, preceitos foram determinados por Deus para o povo de Israel. Isso nós sabemos. Só que toda a Bíblia Sagrada, do Gênesis, que é a semente da mulher, até o Apocalipse, ele vai citar o tema central, vai ser Jesus Cristo Salvador. Havia todo um plano de salvação que o Senhor preparou, esse plano de salvação, e esse plano de salvação
para alcançar a humanidade, mas o centro desse plano era Jesus Cristo. Precisava ocorrer a morte de Jesus para esse testamento, essa nova aliança, e para que Jesus viesse nos salvar. Tópico 1 aqui, o Antigo Testamento, a palavra antiga de Deus. Dos 66 livros que compõem as Bíblias, pelas igrejas evangélicas, a Bíblia Católica tem alguns livros a mais. É interessante aqui que a Torá judaica não tem o Novo Testamento. Da Bíblia Católica, é interessante explicar que tem 7 livros a mais, que são os apócrifos. Esses livros a mais, eles têm dentro da Bíblia católica, da Bíblia Ave Maria, ou de algumas outras versões da Bíblia Católica também, que falam dos 7 livros a mais, que são apócrifos. Nós colocamos e apresentamos eles como mais históricos, embora quando foi passar no crivo, quando foi para escolher os livros, aqueles que eram sagrados, aqueles que realmente tinham sido apresentados por Deus, aqueles que deveriam nos alcançar, dentre esses livros, ele não teve condições, esses 7 livros apócrifos, de passar pelo crivo, de passar por esse estudo, por essa palavra. Eu acho que eu até tenho um livro ali, aguenta um pouquinho, uns minutinhos. Valeu. Aqui, ó, Bíblia Católica. E aqui eles têm os 7 livros a mais, que são os apócrifos. E desses apócrifos aqui, eles acabaram não sendo aceitos quando passou pelo cânon, que é como se você imaginasse um cano de medir para ver a sua parte sagrada mesmo, para ver o sagrado. Então ela não passou pelo cânon, os 7 livros, e é claro que os apócrifos, na verdade, eles existem muito mais que 7 livros, muito mais mesmo, tem muito mais, mas mesmo tendo mais, na Bíblia Católica tem esses 7 livros. Tem os Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, existe o Eclesiástico, existem vários livros aqui, são 7 livros a mais, mas eu queria citar, pelo menos aqui, em Macabeus, para te mostrar uma coisa interessante desses livros aqui. Enquanto eu procuro aqui, eu vou falando para você sobre os 7 livros a mais. Então, são conhecidos como apócrifos. Guarda isso para você. Conhecidos como apócrifos, que eles não são considerados sagrados. Então, por isso, são dessa forma chamados. Há algum problema? Tá, o problema que nós vemos quando nós lemos no texto, por exemplo, de Macabeus, nós vamos observar algo bem diferente. Tem o livro de Tobias também. Algo bem diferente, porque lendo ele, você acaba descobrindo, dando uma lida nele, você acaba descobrindo que falta, na verdade, aquela inspiração divina. E por isso não foi escolhido. Eu queria ler o finalzinho do livro de Macabeus, só para você ter uma noção do que está escrito. E daí para você mesmo julgar se ele é sagrado ou não. Mesmo assim, a Igreja Católica não coloca eles como sagrados também. Vale explicar isso para quem está assistindo aí, que eles colocaram, mas eles não colocam também, eles não têm essa consideração, pelo que eu sei, essa consideração de livros sagrados. Olha o que diz aqui no livro de Macabeus, no final aqui, diz assim, no versículo 37, o último capítulo 15. Olha o que diz aqui, versículo 38. Melhor, vou ler o 37, só para você notar se tem inspiração divina ou não. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor
E já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Então, aí já dá para você entender, não pude fazer melhor. O Espírito Santo só faz o melhor. Então aí você já vê que ela não foi inspirada pelo Espírito Santo. Continuando aqui. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mas agradável, verdadeiramente proveitoso beber a água e o vinho misturados, assim também a disposição agradável do relato é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. Aqui, pois, termino. Então você vai notar que não há uma inspiração quando fala a respeito, essa palavra quando diz que é o que tentou fazer o melhor. Né? Se está ali é o que necessita. E diz aqui que está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Nunca a palavra de Deus ela vai estar imperfeita e medíocre. Então, mas voltando ao texto, então vocês viram os 7 livros a mais, os apócrifos ali, não são considerados, não passaram no cânon, né, não passaram no cânon, então nessa medida, nessa linha de medida, não passaram, são por fatos às vezes como esse ou outros que não foram considerados sagrados para nós. Continuando aqui do Antigo Testamento, então são 39 livros, 39. Daí ele vai separar aqui o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, escrito por Moisés. Depois eles vão questionar alguma coisa de Deuteronômio, se ele foi, ele não foi, mas escrito por Moisés. Depois os livros históricos, os livros de sabedoria, que são os poemas ali, os profetas maiores, não é porque eles são mais importantes do que os outros, não, mas seus livros grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aí os profetas menores, lá, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E das sabedorias ali, sabedoria Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são poemas, e os históricos, que vêm de Josué até Esther também. São esses os livros do Antigo Testamento. E aqui diz aqui também algo. Muitos não dão devida atenção a ele, com Deus. Depois a carta dos Romanos, que é um dos livros mais teológicos que existe no Novo Testamento, ali, que existe na Bíblia Sagrada. Vai explicar tudo isso. Que Deus é justo, puro, santo e misericordioso. Ele fala do plano de salvação do homem. Fala que Deus escolheu um homem para dele criar um povo especial. Mas no Antigo Testamento ele vai falar tudo isso. A história de Abraão, a história das 12 tribos, a história de Jacó, toda o desenrolar aí da história. E aqui então você pode observar que o Antigo Testamento ele tem importância também para as nossas vidas aqui, tá bom? Depois ele vai falar aqui, essa divisão é apenas por causa do tamanho dos livros, os profetas maiores são aqueles que escreveram mais, só isso e tal. É o que eu tinha falado, então não é pela importância do profeta que é mais importante do que o outro, não, mas pelos tamanhos dos livros. Tá, depois vem o Novo Testamento. E aqui do Novo Testamento ele vai falar dos evangelhos, os 4 evangelhos que vão ser tratados em outra lição, que você vai aprender sobre os evangelhos sinóticos e tal, mas nós vamos falar em outra lição. Atos dos Apóstolos, que é histórico, e ali eu vejo a fundação da igreja. Depois as epístolas de Paulo vão ser faladas também aqui, tá? Aqui tem 13 epístolas gerais entre Hebreus e Hebreus. Nós temos aquela dúvida se foi Paulo que escreveu ou não, e ali as cartas de Pedro, João, Judas, depois Apocalipse e Tiago também, né? E Profética Apocalipse. Então esses são os livros separados dessa forma aqui. O Novo Testamento, o que ele diz? Que a Bíblia tem 66 e tal. O Novo Testamento é formado por 27 livros. Todos os livros juntos é uma biblioteca. Biblos, que são os livros aí sagrados.
Depois está escrito aqui, me dá um help. Mas são tantos livros, por onde devo começar a ler? E daí é que vai citar uma dica que fala para ler os ensinamentos de Jesus. Mas aí também eu acho que varia muito de cada um. Até quando você se forma em teologia, você tem uma linha de pensamento e os livros que você prefere estudar e aprofundar e fazer alguma posse. Mas ele diz assim, ó, Gênesis 3:15, então Gênesis 3:15 vai falar da semente da mulher, fala que também, depois dos evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos, que vai falar da igreja, da perseguição, do trabalhar do Espírito Santo. Nas epístolas, já os ensinamentos para a igreja, doutrina de salvação, prática do amor ao próximo, vida em comunidade, e passa todo o ensinamento para as igrejas que estão sendo formadas também. E daí fala que são epístolas, são cartas. Naquela época não havia telefone, e-mail, rede social, a única forma de comunicação à distância era por meio de cartas. O apóstolo Paulo fundou diversas igrejas e sempre estava mandando cartas nessas igrejas e aconselhando, e ensinando, e comentando, ou mandando cartas indicando alguém que ele mandaria lá para poder ajudar dentro daquela congregação, dentro daquela igreja que estavam sendo fundados dentro daquela comunidade. Depois aqui diz, e o livro do Apocalipse é o livro que fecha perfeitamente toda a Bíblia. Gênesis revela o início de tudo, o livro do Apocalipse nos revela o plano de Deus que se encerrará. E tem uma coisa, aqui o Apocalipse está dizendo que é cheio de simbolismo, é difícil de entender, sim, o Espírito Santo que vai te dar entendimento, e não fica louco de ler Apocalipse, como muitas pessoas já falaram e vivem dizendo que fica louco, não fica. Depois fala aqui dos evangelhos, dos 4 primeiros, esses evangelhos na verdade vão ser tratados numa outra lição, na próxima. Então são isso, e a conclusão já, Deus, para perceber a importância de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, são 66 livros, contando uma história de amor, o amor de Deus, tal, a ponto de traçar o plano desde o princípio, para mostrar o amor por nós, mas o que pode ser resumido em um único versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Vale a pena ou não conhecer essa história em detalhes? Então, mãos à obra, vamos ler a Bíblia Sagrada. Então aqui fala dos 2 testamentos, da importância que tem ambos, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento. Em Hebreus vai falar sobre o sacrifício, vai falar de toda o simbolismo que tinha no Antigo Testamento e agora no Novo, vai falar tudo isso. Então nós precisamos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, nós precisamos da Bíblia Sagrada por inteira, tá bom? Fica meu abraço aí para você, Deus abençoe, curta lá o vídeo, Juninho Espírito Santo Dependência de Cristo, anuncie para nós, divulgue para nós e curta o vídeo, né? E a camiseta, aqueles que querem adquirir, é R$40, só falar comigo no WhatsApp, meu telefone está na descrição do vídeo ali. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, a paz do Senhor, e muito obrigado. Nossa, eu estava esquecendo uma coisa importante aqui também. Um abraço para os meus alunos da escola Nossa Senhora de Fátima, que é conhecida como Pé da Cova, que eles chamam. Todos os meus alunos estão me cobrando que se inscreveram no canal e eu não tenho mandado vídeo. Pessoal, tá aí o vídeo. Pessoal lá do 6º e 7º ano de História, meu povo lá de História, onde eu passei por alguns meses dando aula de História lá. E o povo meu lá de Sociologia, tanto da Escola Marcelino Nogueira, como da escola chamada como Militão, e meu povo de Filosofia também, da Escola Jardim Alegre. Um abraço para todos vocês que se inscreveram no canal e estavam esperando meu abraço, né? Estava devendo esse abraço para vocês. Então, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E um abraço para todos ali da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, aonde eu estou dirigindo aquela igreja, pastoreando aquela igreja por enquanto. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. Tá bom, pessoal? E todos do Projeto Cura. Projeto Cura aí, que tivemos um retiro que foi uma bênção. Vale a pena registrar e dizer isso aqui. Pense num retiro abençoado. Mais de 40 almas reconciliando e aceitando Jesus como Salvador. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E faça na sua igreja retiro. Faça, não deixe de fazer. Faça espiritual mesmo, faça algo tremendo, porque vidas elas são impactadas por isso, quando você foca e faz uma coisa muito espiritual. Deus abençoe, paz do Senhor.
e fui. Até!